Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco nos estudos do irmão José. O irmão José faz a orientação e a gente vai dissecando à medida que a gente vai entendendo. Vocês devem estar observando, né, porque as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli, que à medida que a gente vai estudando é igual ao Evangelho. Passa um tempo, você pega aquele vídeo de novo, ou pega aquele texto, caso você tenha o livrinho aí, nova orientação vem, porque muita coisa depende do momento que a gente está. Então, embora a gente pense assim, não, eu já ouvi esse vídeo tem uns 6 meses, quando eu escuto de novo, depende daquele momento, vem coisa nova. Sabe o livro, vou pegar um exemplo, né, para vocês entenderem. Eu peguei o livro Paulo e Estevão, eu já li o livro Paulo e Estevão 3 vezes. Mas olha, eu estou falando da década de 80 para cá. Cada vez que a gente pega e dá uma lida, vem coisa nova, vem inspiração nova, porque é o momento que a gente está vendo. Então, não nos preocupemos quando você pegar a página lá, você abrir o livrinho, o Emerson já falou sobre isso, eu já conheço o texto. Não, aqui, lê o texto com calma. O irmão José é muito preciso na avaliação do nosso estado íntimo. E dependendo da frase que veio, do parágrafo que veio, o texto que veio, está acrescentando para aquele momento, ok? Hoje nós vamos trabalhar um capítulo do livro Irmão José. Esse livro Irmão José, como todos os outros, está sempre clareando tanto para a gente. Nós vamos trabalhar um capítulo que se chama Educa Sempre. Olha, aqui ele vai falar de educação, ok? Educação. Então, veja, educa sempre. Só para a gente começar ilustrando, a palavra educação, ela vem do latim educere, educiere, então, que significa desenvolver um potencial. Desenvolver o potencial. Então, aqui ele vai falar da relação com crianças, com filhos, mas entendamos também a relação conosco e com aqueles que convivem com a gente. Educa sempre, tá? Desenvolver o potencial sempre. Desenvolver o nosso, desenvolver o outro e desenvolver dos pequenos que estão conosco lá. Tudo bem? E aí, me vem aqui uma observação, que é a fala de Diotima. Diotima é sacerdotisa mestra de Sócrates. Imaginem vocês, sacerdotisa mestra de Sócrates. Ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Olha que interessante. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Então, vamos comparar também o educador, na figura de pais ou na figura de professores, como o parteiro, a parteira, que é trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana, e aí nós estamos falando da beleza moral, da beleza emocional, da beleza espiritual. Da mesma forma que a parteira, ela vai fazer trazendo à luz alguém vindo para a vida, né, saindo de dentro do ventre materno. Diotima foi muito feliz nessa colocação. Tá claro? Educa sempre. Se tens criança sob a tua responsabilidade, educa sempre. E aqui ele fazendo referência à criança. Então, o que é a criança? Na idade, na cronologia, 0 a 10, 0 a 11 anos. 11 anos é uma fase que inicia a chamada pré-adolescência. Pré-adolescência. A média da adolescência, ela começa entre 11 e vai até 18 anos, às vezes entre 12 até 18, mas a Arminda Berasturi, ela é uma escritora, psicóloga argentina, no livro Adolescência Normal, ela coloca um pouco mais. Ela coloca como a adolescência masculina começando entre 12 e 13, e a adolescência feminina entre 11 e 12. Mas a gente generaliza para facilitar o entendimento.
Então, entre 11 e 18 anos, adolescência. De 0 a 11 ou de 0 a 10, infância. Se tens criança sob a tua responsabilidade, educa sempre. Se a gente está falando da criança aqui cronológica, a criança biológica, entendamos também como as nossas crianças internas. Quantas coisas a gente está no movimento de aprendizado e precisa do movimento autoeducativo. Quantas coisas a gente tem que fazer investigações no processo de aprendizagem. Não permitas que, a pretexto de fragilidade e inocência, seja à frente de quem for, ela te desafie a autoridade. E agora a criança. Eu vou repetir esse parágrafo. Olha que simplicidade e, ao mesmo tempo, que profundidade ele coloca para nós. Não permitas que, a pretexto de fragilidade e inocência, seja à frente de quem for, ela te desafie a autoridade. Olha só. Seja à frente de quem for, não entenda que aquela criança é frágil, ela é inocente, criança é assim mesmo, não permita que ela te questione a autoridade, não permite que ela te desafie a autoridade. O que é sim, o que é não. Não cedas aquilo que você sabe que é o correto e assim tem que ser, não permitas que por inocência a criança é frágil, futuramente ela aprende. Para. Isso se chama autossabotagem. Você está sabotando o seu movimento educativo e isso a gente faz também com a criança interior. A gente vai sabotando situações internas para que lá no futuro a gente corrija. Ou seja, a gente vai acumulando situações de mal-estar e lá na frente nós estamos com um monturo de entulho. Imagina isso no processo educativo, a gente com a criança. Gente, o que é sim, o que é não. Então, para também de ficar falando não, sendo que se a insistência dela prevalecer, aquele não vira sim. Vamos pegar um exemplo simples. Você veio do trabalho, e aí você chegando do trabalho, você está vendo seu filho lá de 5 anos, 8 anos, caminhando ali em cima do muro. Olha, você está vendo, e aí como você está do trabalho, nervoso, você está de cabeça cheia, teve uma discussão com um colega de trabalho, e aí você, a hora que você vê o menino lá, você xinga, aumenta o tom de voz, grita, agride, o menino sai dali. 2 semanas depois, você chegando do trabalho, teve aumento de salário, o seu chefe te promoveu, você veio numa satisfação, o menino está lá andando em cima do muro. Aí você chega e fala assim, ô meu filho, cuidado, hein? Você vai cair, hein? Cuidado, e dá um sorriso, esse menino é esperto demais. Ou seja, um dia você condenou. No outro dia, você fez vistas grossas. O que antes era não virou sim. Por quê? Porque aquela decisão ela está variando com o seu humor. Para. O que é sim, o que é não. Avalia antes de responder para ele. Para de olhar a fragilidade dele, criança é assim mesmo, para. Os espíritos, eles vêm na nossa casa para serem educados. Nós precisamos, voltando à definição do termo, desenvolver o potencial que existe dentro deles. Se a gente mantém essa oscilação no processo educativo, a gente não os ajuda no movimento de aprimoramento. A gente não os ajuda. Ora, eles vêm para ser educados, eles não estão vindo educados do plano espiritual, não. Até pelo contrário, eles estão vindo com as mazelas que eles já trazem de outras épocas, inúmeras vezes mazelas que a gente trabalhou junto com eles naquele processo de destrutividade. Em outro contexto, hoje a gente está na condição de paz, ok? Educa sempre, que é o capítulo 25 deste livro, Irmão José. Olha como ele coloca para nós. Com repreensões severas na palavra, coíbe-lhe as crises de birra e as excessivas peraltices. Com repressões severas na palavra, coíbe-lhe as crises de birra e as excessivas
peraltices. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica da gente estar chamando a atenção lá, da criança. Vou escrever aqui no quadro. Eu vou mostrar para vocês como que a gente tem trabalhado e vocês vão entender essa técnica. Eu costumo dizer que essa técnica se chama secar e sexi. Aí eu vou em alguns grupos, Emerson, eu apliquei o secar e sexi lá na minha casa. Eu apliquei o secar e sexi lá na minha família. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Olha a proposta do irmão José. Com repreensões severas na palavra, repreensões severas. Se ele coloca, olha, mas a gente vai ter que repreender o tempo todo? Não. Vamos pegar aqui para vocês entenderem. Isso aqui é uma sigla. Isso aqui é uma sigla. Vão distinguir. Primeiro, a gente conversa com o nosso filho. Depois, a gente chama a atenção do nosso filho. Depois, a gente repreende. Não funcionou? Castigo. Não funcionou? Chinelo. Entenderam a técnica? Aqui, todos nós passamos por ela. Eu vou repetir e vocês vão gravar comigo. Olha, primeiro, está aqui, a gente conversa. Primeiro, conversa. Conversar, gente, vai lá, troca uma ideia. Meu filho, não pode fazer isso. Isso que você está fazendo é prejuízo para você. Meu filho, você está subindo o muro, se você cair, a chance de cair existe. Então, primeiro você conversa com o filho. Você já não chega xingando, brigando, ameaçando, nada, conversa. Se conversar não funcionar, você chama atenção. Chamar a atenção dele, sabe o que é? Chamar a atenção é a mesma coisa de conversar, porém muda o tom de voz. É mais firmeza. E aí ele fala lá com repreensões severas, é mais firmeza. Chama a atenção. Meu filho, a gente já conversou sobre isso. Eu já te falei que não pode, estou chamando a atenção. Eu já passei dessa fase. Agora, eu conversei, não funcionou. Chamei a atenção, CA, chamei a atenção, não funcionou. Eu vou para a terceira fase. A terceira fase, o que eu faço? Eu vou repreender. Aí, essa severidade que o irmão José coloca para nós aqui, ela passa a ganhar uma conotação ainda mais firme do que chamar a atenção. Conversa, chama a atenção, repreende. Olha, repreender significa o quê? Quando eu chamo a atenção, eu sou mais incisivo na fala? Quando eu repreendo, eu mudo inclusive a minha expressão facial. Aqui, por exemplo, com a criança mais nova, isso aqui funciona. A criança mais nova, você chega para ela e faz assim, não pode. O papai já conversou com você. Aqui o dedinho. Aqui a expressão, não pode. Ou seja, eu não falei nada além, eu não ameacei, eu não falei que eu vou bater, eu não falei nada além, gente. Conversa, chama atenção, repreende. A partir do momento que eu repreendi, que eu mudei a expressão, eu fui mais incisivo no que se chama chamar atenção. Mas não está funcionando. Emerson, lá em casa não está funcionando. Então, nós vamos para outra etapa. E aí, são etapas mais rígidas. Vou até mudar aqui, porque a etapa mais rígida, eu estou fazendo referência agora ao castigo. Castigo. Gente, o castigo funciona. O castigo funciona desde que a gente entenda
Desde que a gente entenda que você vai dar um castigo de conformidade com o entendimento dele. Tá claro? Se for preciso, olha, na minha época, o castigo era assim, você vai ficar uma semana sem jogar futebol. Pronto, minha mãe falava e eu tinha que cumprir, pronto, acabou. O que para mim era um castigo dos mais graves. Tá claro? Então, eu ficava sem jogar futebol. Tá? Agora, hoje, o castigo deles é aqui, me dá seu tablet, ou me dá seu celular. Aí vocês estão falando assim, não, mas aqui é meu filho aqui de 9 anos nem tem. Melhor ainda, se ele não tem, melhor ainda. O ideal de ter, o ideal, tá? É quando ele entra na adolescência. Eu quero deixar isso claro, porque os pais estão com filhos de 2 anos, 3 anos, 4 anos e colocando os filhos na frente da telinha. Olha, nós estamos tendo problemas graves, já falamos isso aqui, quando falamos de enfermidade, tá? Um dos vídeos, a gente já colocou isso. Quantos problemas visuais estão despertando nas crianças pelo excesso de tela? Quando elas entram no mundo adulto, nós já temos problemas graves e isso já está no CID-11, no Código Internacional de Doenças, que saiu em 2019 e foi apresentado para a comunidade médica em 2021. Em 2019, para entrar em vigor a partir de 2021 no mundo. Imaginem vocês, o castigo, eu estou dizendo tirar, é porque você já deu, já emprestou. Para de emprestar o seu celular, para de emprestar o tablet, para de emprestar tecnologia para ele brincar ali. Senta com ele para brincar. Senta com ele, monta quebra-cabeça, pega jogo de tabuleiro, pega esses. E depois você vai criar um castigo que não vai ser esse. Se for adolescência, aí o castigo vai ter essa conotação. Porque ele já entrou com 11, 12 anos. Se ele não entendeu, conversar não funciona, chamar atenção não funciona, repreender não funciona, tem o castigo. Aí o castigo você chega lá para o adolescente. Ele não está estudando. Ele não está estudando. Está com 11, 12, 13 anos, ele não está estudando. Meu filho, me dá seu celular aqui. Me dá seu celular. Você vai ficar 3 dias sem celular. Ele quase enlouquece. Você vai ficar 2 dias sem celular. Não dê castigo longo, porque senão você é castigado. Sabe por que você é castigado? Você fala assim, você vai ficar 2 semanas sem seu aparelho. Depois de 2 dias, você não está dando conta de tanto que ele insiste, de tanto... Aí você vai lá e entrega para ele de volta. Adiantou você falar? 2 semanas, se ele ficou 2 dias? Não adiantou. Não dê castigo longo, senão você perde a sua autoridade, que o próprio irmão José coloca para nós aqui, ó. Seja à frente de quem for, não permita que ele desafie a sua autoridade. À frente de quem for e nem você com ele, não permita. Mas para você não permitir, você não exagera. Dê um castigo de 1 dia. Meu filho, você não está estudando. Meu filho, você está ficando acordado até depois de 22 horas. 22 você tem que estar dormindo. 20 horas você tem que estar dormindo. 20 horas. É criança? 20 horas tem que estar na cama. 21 horas no máximo tem que estar na cama. Tem que dormir. Então, ensina para eles e eles têm que cumprir. Quando você vê que tem um clarão lá no quarto, você abriu a porta, tira deles, fica 1 dia. Fica 1 dia e eles vão aprender. Por quê? Porque o castigo está funcionando. Está claro isso? Ok. Vou parar aqui nessa etapa, depois eu chego na última. Vocês guardaram a última? Olha o parágrafo seguinte. Nada lhe prometas como premiação por bom comportamento em casa e por boas notas na escola. Para de prometer. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Veja bem, aí vamos lá na outra etapa. Qual que é a última etapa aqui para nós? Olha, a última etapa... Chinelo. Chinelo. Gente, aqui falando da criança ainda, não o jovem, a criança. Conversa, chama atenção, repreende, castigo e chinelo. O chinelo, ele funciona. O chinelo funciona. Mas hoje a gente não pode bater no menino. Vocês estão me falando de espancamento. A gente não pode espancar ninguém. Não é o menino, não. Tem até a lei da palmada. Não, eu não estou discutindo isso, não. Inclusive, eu discuto que a gente dê 2 chineladas. Chinelo.
Sabe por que nós vamos dar 2 chineladas? Porque tem um ditado que fala para nós assim, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 2 chineladas. Ô, gente, até nisso Deus pensou. Deus fez em todo mundo um lugar rechochudo que só serve para isso, chama bumbum. Só serve para isso. Não usa em outros lugares, 2 chineladas. O menino vai falar assim, não doeu, não tem problema não, a gente já fez isso com os nossos pais e no fundo a gente sabia que doía. Tá claro? E eu falo, no caso da criança, a gente não vai usar a palmada. Sabe por quê? A terceira lei de Newton não coloca que toda ação tem uma reação igual e contrária? Se eu bato com a minha mão, vai doer na minha mão. Ah, dói no bumbum dele e dói na minha mão. Olha, se dói na minha mão e dói no bumbum, eu vou sofrer mais do que ele. Sabe por que eu vou sofrer mais do que ele? Ele cometeu o deslize, eu já conversei, já chamei atenção, já repreendi, já coloquei de castigo. Na hora que eu chego aqui, ele cometeu o deslize e eu sofro mais do que ele, porque dói na minha mão e dói no meu coração. Que dói o coração de todos os pais que usam da palmada e ou do chinelo. Então, o que eu indico? Olha, usa o chinelo, dê 2 chineladas, porque aí dói no bumbum e dói no seu coração. Mas ele aprende. Ah, Emerson, mas a gente precisa de estar usando o chinelo na hora... Gente, eu coloco isso aqui porque é uma técnica, ok? É uma técnica. Agora, só por esse motivo? Não. Vamos lá em Provérbios? Velho Testamento, Provérbios. Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Olha a orientação da Bíblia. Estou lá no Velho Testamento. A vara e a disciplina dão sabedoria. Atenção. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria. Veja, eu não preciso chegar no chinelo, gente. Eu não preciso chegar no chinelo, tá? Vou até cortar, ok. Eu posso ficar só até aqui, ó. O secar e sexi pode parar aqui, desde que eu tenha disciplina. Se eu, enquanto educador, tive disciplina para conversar, para chamar atenção, para repreender e colocar de castigo, se eu tive disciplina, provavelmente eu não chego na vara, eu não chego no chinelo. Por quê? Eu tive disciplina, a vara e a disciplina dá sabedoria, mas o chinelo é uma proposta, ele não é uma condição, ele não tem que entrar. Quando a gente chegou no limite, a gente está no limite, e aí o menino não pode desafiar mais. Tem 2 chineladas. Entenderam? A gente vai medir força com ele de forma nenhuma. Por isso nós estamos falando da educação da criança. Com o adolescente, a gente não vai fazer isso aqui. Com o adolescente, ela acaba aqui, ó. Por quê? Porque vai acabar no castigo. Qual é o castigo? Celular, aí já é o adolescente. Não vai na festa tal. Entenderam? Não vai na festa. Pronto. Ele vai funcionar. Ok? E para de premiar, porque senão, assim, aí vem a orientação do irmão José. A gente está lutando para colocar isso em prática. A gente está lutando. Deus nos mandou aquele menino. Vocês vão ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, no capítulo honrai vosso pai e vossa mãe, o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, que traz essa mensagem, ele coloca lá sobre Deus ter confiado na gente. Tanto que ele encerra, no final desse capítulo, ele coloca assim, e Deus vos perguntará, que fizeste do filho que te confiei? Aqui, eu estou fazendo isso aqui dos filhos que ele me confiou. Estou fazendo isso aqui. É o limite que eu consigo da educação. É o limite que eu consigo. Se a gente aplicar isso aqui com disciplina, eu não chego no chinelo. Combinado? Agora, eu vou aplicar com disciplina. Quando a pessoa começa a premiar, tirou boas notas, você vai viajar. Tirou boas notas, te dou mesada. Tirou boas notas, troca o seu celular. Gente, está faltando disciplina da nossa parte. Por quê? Porque quando tira mais notas, aí eu vou deixar de viajar? Eu vou deixar de dar um presente que ele tirou uma nota ruim? Então,
não lhe prometas como premiação por bom comportamento em casa e por boas notas na escola. Ter bom comportamento. Ah, já que você arrumou a cozinha para mim, ele tem que fazer porque ele mora naquela casa. E pronto, acabou. Tem que aprender a lavar banheiro, tem que aprender a lavar roupa. Isso aí ele tem que aprender, gente. É filho. Então, e aí depois que faz, eu vou lá e premio. Eu não tenho que premiar. Ok? Aí ele diz assim, delega-lhe tarefas domésticas a cumprir, compatíveis com a sua capacidade física e mental. Eles não podem ser ociosos dentro da nossa casa. Não podem. Não podem. O irmão José está falando isso aqui. O Camilo, no livro Desafios da Educação, o livro que tem 85 perguntas e respostas, eu estou fazendo referência à primeira e à segunda edição, a partir da terceira eles corrigem, e ela tem 84, porque uma foi suprimida. No livro, na pergunta de número 14, ele coloca para nós, cuidado com a geração que nem gosta de trabalhar e nem gosta de estudar, que ele chama de geração neném, que socialmente nós chamamos de geração neném. Aí ele fala, o que fazer com esses da geração neném? Que ele fala assim, filhos rebeldes que não aceitam nem estudar e nem trabalhar. Aí olha a orientação que ele traz para nós. Fica claro que esses filhos foram criados debaixo de mimos. Ou seja, são crianças mimadas que se tornaram jovens mimados e que não querem nem estudar e nem trabalhar. E aí a vida vai ensinar para eles. O preço, gente, do ensinamento da vida é muito mais alto do que o preço da disciplina. Muito mais alto. Quem tem essa geração dentro de casa hoje, com 21 anos, 23, 28, 35, muitas vezes está relacionado com a própria falta de disciplina. Hoje, você pode estar me escutando isso aqui com 43, 48, 55 anos, e às vezes você tem esse filho dentro de casa, que com criança você foi beneficiando, foi favorecendo, não colocou regras. Está claro o tamanho do cuidado que a gente precisa ter? Então, o irmão José coloca isso na página Educa Sempre, no capítulo 25 da sua obra, como o Camilo coloca para a gente no livro Desafios da Educação. O livro Desafios da Educação, nós discutimos quase todas as perguntas em vídeos anteriores, os primeiros vídeos. Tem casa espírita que está discutindo, eu já fui lá fazer estudos, eles estão discutindo o livro Desafios da Educação, que eu indico às famílias para utilizarem no culto no lar, os casais lerem no culto no lar. Aí tem casas que estão estudando Desafios da Educação, a gente pega aquele vídeo, escuta, discute, cada um vê em casa e depois a gente vai lá, pega a pergunta aqui na casa, no nosso grupo de estudos. É isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o processo de autoeducação e de educação. E aí no último parágrafo ele encerra para nós dizendo, abraça a criança e beija a criança, sempre que possível, repetindo que a ama, mas não te esqueças de dizer que o amor que lhe dedicas, acima de tudo, te impõe o dever de fazer com que ela se transforme em uma pessoa de bem. Abraça, beija, faz carinho, acolhe, consola, conforta, bota no colo, tudo certo. Fala do seu amor por ela, tudo certo. Mas não esqueça da disciplina. Por quê? Porque ela precisa ser transformada numa pessoa de bem. Eu estou lembrando aqui do capítulo, o livro se chama A Imensidão dos Sentidos. O livro A Imensidão dos Sentidos, da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito de Hamed. O segundo capítulo se chama Ser Bom. E agora eu quero trazer para todos nós, não só para a relação com a criança. Ser bom é aprender a lidar com a palavra mágica na educação que se chama não. Então, não é só no movimento educativo, também no movimento autoeducativo. Ser bom é a gente falar não quando é para ser não. Falar não nas relações, não para conosco. Ser bom, seja bom para você. Seja bom para o próximo, seja bom no processo educativo. Por quê? Porque a maior dificuldade que nós temos é lidar com essa palavra que se chama limite.
não poderia deixar de aconselhar vocês o livro do psiquiatra Isami Tiba, que se chama Disciplina, o limite na medida certa. Já me perguntaram assim, Emerson, de onde você tirou esse cara, esse X? Da minha cabeça. À medida que você vai lendo, vivenciando, todos nós passamos por isso aqui, todos nós. A maioria dos que estão me ouvindo dessa geração, acima de 35, 40 anos, já passamos por isso. Nossos pais conversaram conosco, chamaram a nossa atenção, repreenderam, colocaram de castigo e nos bateram. Uns de chinelo, outros de marmelo. Olha, cada um apanhou do seu jeito. Hoje a gente entende que não precisa, aprendemos aqui que é uma forma que lá no Velho Testamento o profeta traz para nós. Você imagina, nem tudo isso a gente precisa aprofundar a ponto de chegar no limite e ter que bater. Desde que eu tenha disciplina, a vara e a disciplina dão sabedoria. Se eu tiver disciplina, eu não preciso de avançar. Ok? Enfim, era o que nós tínhamos para trazer. Tomara que vocês deem conta de colocar em prática, mas não só na relação com os meninos. Vamos fazer também o nosso movimento de autoavaliação. Ok? Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.